Olá, eu sou Nelly Passolt e este é o programa Eu e Você. No programa a gente vai abordar vários temas, como gastronomia, saúde, beleza, turismo e muito mais. E para esse programa de estreia, nós preparamos algo muito especial para você. Nós estamos aqui em Santo Antônio de Lisboa, nós vamos falar um pouquinho da cultura açoriana, mostrar um pouquinho da arquitetura preservada e vamos ainda preparar um prato à base de ostras. Vamos passear comigo, vem conhecer o lugar. De 15 quilômetros do centro de Florianópolis. São menos de 10 minutos que levam a Santo Antônio de Lisboa. Um bairro que ganhou status de distrito, foge da balbúrdia urbana e revela encantos naturais e da cultura dos moradores. De cerca de 8 mil habitantes traz paisagens exuberantes. O mar de águas calmas parece ter os barquinhos delicadamente pintados no horizonte. E tanta beleza atrai pessoas de vários lugares. Aqui, os sotaques se misturam em busca da tranquilidade e da boa culinária. Santo Antônio de Lisboa se tornou uma rota gastronômica com bares e restaurantes à beira-mar que trazem um charme todo especial a esse lugarzinho pitoresco. Os índios guaranis ocupavam essa terra e entre os séculos 17 e 18 chegaram os açorianos. É principalmente deles os traços que traduzem Santo Antônio de Lisboa. A arquitetura e as cores do casaril do distrito são praticamente uma viagem ao passado. A configuração desse lugar ele é fruto de milênios e trocas de experiências, de realizações. O que a gente chama de casa luso-brasileira, como essa que está no fundo, ela mistura, por exemplo, a tradição árabe, morisca, ela tem algumas coisas de clássico europeu, e muita coisa, digamos, mesclada, sedimentada, estruturada em Portugal e mais tarde trazida para o Brasil. Então a gente está falando de uma das arquiteturas, digamos assim, que mais reúne convergências, diversas influências no planeta. De acordo com o arquiteto do IFAM, Santo Antônio de Lisboa reúne um dos conjuntos arquitetônicos mais interessantes do Brasil e, por si só, contam a história de Santa Catarina. Em Santa Catarina existem vários conjuntos urbanos ou cidades históricas que a gente chama e um patrimônio rural também muito significativo, inclusive relacionado com os diversos imigrantes que vieram para cá, italianos, alemães, poloneses, são coisas muito importantes do ponto de vista arquitetônico. E Florianópolis nós temos essa história, né, que basicamente, embora a cidade tenha sido povoada, tenha sido criada no século XVII, metade do século XVII, mas a gente tem aqui muitas realizações do século XVIII. Dentre elas, o sistema de fortalezas, que é importantíssimo no Brasil, e os remanescentes da chegada em Santa Catarina dos açorianos, né? Santo Antônio de Lisboa é um desses lugares que converge essa série de influências. Havia uma decisão portuguesa estratégica de tentar levar os limites portugueses até o Rio da Prata. Santa Catarina foi ocupada em função disso, foi por isso que vieram para cá os açorianos, foi por isso que as fortalezas foram construídas. Os próprios imigrantes alemães depois vieram também para ocupar territórios que estavam quase desertos. E essas construções, elas simbolizam essas realizações. Elas são como se fosse, como se dizia, marcos de propriedade, né, nossos na terra que a gente vive. A importância desse lugar fez com que várias edificações fossem tombadas.
residências, espaços que abrigam a arte e uma das principais, a Igreja Nossa Senhora das Necessidades, construída em 1754 com óleo de baleia. Este é um dos remanescentes barrocos mais importantes do sul do Brasil. Apesar da simplicidade do lado de fora, seu interior é requintado, coberto de detalhes e linhas arredondadas. A cultura e a tradição arraigadas por aqui se traduzem no artesanato local. A Casa Açoriana reúne obras de artistas da região admirados por gente que vem de longe. A arte ela sempre tenta ser universal, parte do regional para tornar, né? Então nós temos trabalhos aqui que são adquiridos por pessoas do mundo todo. Visitam a casa alemães, franceses, americanos, vem gente do mundo todo aqui. E eles entendem o que nossos artistas estão falando, porque a linguagem da arte é universal, ela parte do local, mas passa alguma coisa, uma visão de mundo, né, que é interessante para todos. O Neri é um pescador que começou a pintar quando nós viemos para cá, a casa logo que abriu já fez, assim, mostrou a obra dele, deu visibilidade e hoje é uma referência nacional. O Neri já é premiado na Bienal de Arte Naif de Piracicaba e é um dos melhores tradutores do que a ilha tem, assim, mais genuíno, mais característico, nessa ilha rural que ele viveu tanto na cultura dos engenhos, na pescaria, e a obra dele ela deixa as pessoas absolutamente encantadas, né? Na entrada da loja fica a bruxaleca, a boneca feita de pano e cerâmica que é uma homenagem às benzedeiras da ilha. E ela dá conselhos de verdade. Basta a pessoa se concentrar, fazer uma pergunta, colocar R$1 na caixinha e tirar o papelzinho do pote de barro na mão da bruxa. A resposta é sempre surpreendente. E todo esse patrimônio histórico-cultural foi reconhecido recentemente. Santo Antônio, há uns 2 meses, foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Acho que isso é uma grande conquista para Santa Catarina, que ela passa a ser um ícone da cultura, né, nacional. Justamente pelo fato de ela ter preservado características através dos tempos que ainda dão uma ideia da contribuição que os imigrantes açorianos trouxeram para a ilha, uma contribuição muito rica que a gente tem que zelar para que isso permaneça. Era esse o trabalho que a Casa Açoriana faz e tantas outras pessoas, né, no sentido de mostrar os valores que nós temos, que são nossos, peculiares, que tem algo para dizer para todos que visitam aqui a localidade, né? Santo Antônio hoje é um ícone da cultura catarinense, é um lugar que moram vários artistas, escritores, e todo mundo que vem para cá volta enriquecido justamente que essa cultura está viva e está dando o seu recado. Há 30 anos morando por aqui, Janga conta as histórias e lendas do lugar. E uma delas fala sobre a primeira rua calçada de Santa Catarina. A primeira é uma pequena ruela porque Santo Antônio era um lugar muito próspero, que aqui desaguava toda a produção do norte da ilha, via marítima, né? E então havia, assim, os primeiros políticos catarinenses mais importantes saíram de Santo Antônio. O primeiro representante de Santa Catarina na corte de Lisboa, o Frei Lourenço de Andrade, nascido aqui na vila. E esse casarão que tem ali, o sobrado, recebia pessoas ilustres que visitavam, e quando veio Pedro II, 1845, se não me engano, foi nessa data, ele passou apenas rapidamente aqui e a rua foi feita para que ele pudesse chegar à igreja sem passar pela lama, pelo barro. E Santo Antônio tinha uma certa veleidade de vir a ser a capital de Santa Catarina. Não ocorreu isso, mas o registro histórico está ali para quem quiser ver. Hoje, a rua onde Dom Pedro II colocou os pés serve de espaço para a expressão da cultura e da arte locais. A Feira das Alfaias, que acontece aos fins de semana, mostra a criatividade e a delicadeza dos artesãos. Como a Rose, que há 50 anos mantém o costume da renda de bilro. É difícil para os olhos acompanharem os dedos ágeis dela. Aí com 5 anos eu fiz o meu trabalho e vendi meu primeiro trabalho para advogada da família. E até hoje continuei
Passei para minhas 2 filhas e para as 2 netas, que elas sabem fazer. Inclusive, uma das minhas netas, que se chama Ana Carolina, ela comprou o primeiro aparelho de celular dela com o próprio dinheiro da venda da renda que ela mesma fez. Já estamos na 7ª geração da família e isso para mim se torna um orgulho muito bom. Rose conta que é a única rendeira que trabalha com almofada feita com capim de colchão, como era feito antigamente. E parte dos bilros, essas pecinhas de madeira que levam as linhas de um lado para o outro, tem mais de 300 anos. Eram da tataravó dela. E ela está determinada a manter a tradição na família. Porque daí, quando eu morrer, eu vou morrer bem feliz. Porque eu sei que essa história não vai acabar. O sucesso desse lugarzinho guardado na ilha de Santa Catarina talvez esteja no respeito de quem mora e de quem visita o bairro. A gente ama mais aquilo que a gente conhece, né? Então a gente vê um respeito total, assim, pela a gente mesmo aqui na Casa Soria, a gente deixa peças de cerâmica na rua, ninguém quebra, ninguém vandaliza, o pessoal entende a proposta, né? Eu acho que a sensibilidade é uma característica que nos torna humanos. Quando a gente fala de patrimônio, a gente não fala propriamente do passado. Patrimônio são os lugares, as coisas que nós queremos que façam parte do futuro, que nós não podemos deixar que façam parte do futuro. E acho que Santo Antônio é um lugar tipicamente assim, ligado ao passado, mas muito vocacionado para o futuro. Daqui a séculos, provavelmente, se a gente souber preservar isso, as pessoas estarão usufruindo dessas maravilhas da história, da cultura, da natureza, e são esses lugares que fazem a diferença. Que lugar maravilhoso, não é mesmo? Então não saia daí que após o intervalo nós vamos falar sobre o cultivo das ostras.